Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande honra e um grande prazer estar compartilhando desse tempo aqui com vocês, um tempo tão especial de Deus, onde Ele sempre traz uma palavra que edifica a vida e, segundo testemunhos que temos recebido aí, tem colaborado bastante na vida de muitas pessoas, né, que precisam de uma palavra de Deus para a vida de cada uma, né? E Deus tem nos usado fortemente para isso e agradeço a Deus por ter proporcionado, por estar proporcionando esse tempo tão especial, mesmo fora da igreja, não sendo justamente onde gostaríamos de estar, mas continuamos, né, perseverando, porque o que importa realmente é a palavra de Deus chegar até a tua vida, ajudar na tua transformação, e a gente vai falar muito também sobre isso hoje, para que vocês realmente atinjam a plenitude, né, do perfeito varão, tá? E hoje, a nossa porção de hoje não precisa ser diferente, depois de muito estudar sobre ela. Já há alguns anos a gente vem estudando alguns moveres, algumas situações, e Deus nos trouxe uma grande revelação essa semana sobre a porção dela, e assim vamos procurar, digamos assim, colocar para vocês aquilo que Deus tocou no nosso coração, tocou a nossa vida, digamos assim, e que podemos dar testemunho de tudo isso que Ele vai falar hoje na vida de vocês. Ele já preparou para esse tempo, e que realmente venha esse tempo novo também na vida de vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é ouve, come e entra. 3 verbos que a gente vai tratá-los, né, do princípio ao final. Está em toda a Bíblia, e a gente vai estar dando essa percorrida hoje, para que vocês tenham as referências necessárias, né, para administrar a vida de vocês. Bem? Então nós vamos do Éden ao Apocalipse, a voz, o pão e o descanso. E aí nessas meditações, né, que Deus nos dá, uma das coisas que a gente acaba concluindo, digamos assim, um pouco da bagagem que a gente já carrega, dos ensinamentos de Deus e tudo mais, veio uma colocação bem interessante. Você já percebeu que a primeira queda da humanidade não começou com um pecado visível? Mas o primeiro pecado começou com uma voz. E esse é praticamente o tema de hoje. Nem sempre aquilo que você faz ou vê ou julga outras pessoas fazendo e tudo mais, o problema não é esse o pecado. Não é isso. Muitas vezes a gente erra feio, e eu tenho sido testemunha de muitas pessoas que muitas vezes Deus nos usa para dar a direção, para dar tudo aquilo que a pessoa necessita, às vezes busca. Obviamente que muitas vezes não é daquela forma que ela quer, mas a palavra de Deus é fiel. Então, quando Ele dá a direção, pode ter certeza que tem que ser daquela forma, porque Ele é assim, ok? Se nós olharmos, Eva caiu antes de comer, porque ela ouviu a voz da serpente. Ou seja, ela caiu quando decidiu ouvir outra voz. Ah, mas Eva não conversava com Deus, mas conversava com Adão. E ela realmente resolveu ouvir outra voz da serpente. Toda a Bíblia é Deus tentando devolver ao homem aquilo que ele perdeu lá no Éden. Não é o jardim. Não é mas sim que ele perdeu a capacidade de ouvir Deus. Essa é uma grande mensagem, que muitas vezes a gente pergunta para as pessoas qual é o seu relacionamento com Deus hoje. Você já se fez essa pergunta? De verdade.
Não estou falando de você pegar uma Bíblia, vou ficar estudando a Bíblia, vou estudar hebraico, vou estudar latim, vou estudar não sei o que para me aprimorar e parar. Mas quanto você tem ouvido de Deus diariamente? Essa é uma pergunta. Você tem ouvido realmente a voz de Deus ou a voz da serpente? Não, mas eu leio a Bíblia. Eu não estou falando em ler a Bíblia. Você pode até decorar ela de Gênesis e Apocalipse. Vocês podem decorar ela de Gênesis e Apocalipse. E mesmo assim, não ouvir a voz de Deus. Porque quem ouve a voz errada sempre comerá do alimento errado. E quem se alimenta do alimento errado jamais encontrará descanso. E hoje, a proposta é caminhar do Éden ao Apocalipse, através da porção Vetranam, que significa eu supliquei, eu pedi, que é a paraxá que vai do Deuteronômio 3, 23 a 7, 11, com a Haftará de Isaías 40, versículo 1 a 26, o Evangelho de João, capítulo 6, a Brihad de Shah, Hebreus, versículo 7 a 11. Ok? O Deus que consola Israel, e você que se diz de Cristo, então você é enxertado na oliveira. E a oliveira todo mundo sabe que se chama Israel, ok? Então quando ele fala em consolo de Israel, não estamos falando de um país físico, ok? De uma região geográfica definida. Mas Israel é todo aquele que pertence ao Senhor, que é enxertado e segue seus mandamentos. E quando Deus consola Israel, ele oferece, através do Senhor Jesus, o pão da vida. E conduz o seu povo ao verdadeiro descanso. Mas chama a igreja a abandonar a religião da repetição. Porque hoje nós vivemos justamente uma igreja que copia a outra. Tá dando certo ali, vamos fazer aqui. Eu fico olhando e falo assim, mas cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo nessa igreja? Eu preciso copiar o que a outra faz para que também seja casa lotada? E Deus hoje faz esse convite para a igreja abandonar a religião, essa religião de repetições, para entrar na obediência da fé. Porque do maná, lá do deserto, ao pão da vida, o chamado para entrar no descanso de Deus é constante. Onde nós vamos falar de consolo, aliança e transformação. O cenário espiritual dessa paraxá, dessa porção de hoje, Vaetranã, começa com Moisés, suplicando para que ele entrasse na terra prometida. Ele pede para entrar o tempo inteiro, até que Deus responde, não, e basta desse assunto. Não vou mais discutir sobre ele. Você não vai entrar e acabou. À primeira vista, até pode parecer um juízo, sendo bem sincero. Eu também pensava de uma certa forma que, por quê? Por quê? Por que que Moisés não pode entrar? Ele já trouxe o povo até aqui. E aí? Mas a realidade, a grande realidade, que essa situação que Deus está colocando é uma transição. Para provar que o reino não depende do homem. O reino de Deus depende do próprio e do propósito de Deus, não de homem nenhum. Então a gente vê muita gente aí falar sobre reino. Reino de Deus é assim, reino de Deus é assado, querendo imitar Jesus. Gente que vive do passado até, das suas vivências do passado, e ainda não entendeu que quando nós somos separados para o Evangelho,
Nós não temos mais passado. Porque você é transformado numa nova criatura. Para que você se torne exemplo. Não daquilo que você foi, mas daquilo que você é. Porque se você, o passado é presente, e no passado você não andava com Deus, porque você vivia para o mundo e alegrar o mundo, então não é. E você vive disso hoje, de alimentar essa ilusão, então você não vive Cristo, ou ainda não se encontrou com Cristo. Porque Deus ama os seus servos, mas nunca permitirá que a sua obra dependa deles. Isto valeu para Moisés, para Josué, para Pedro, Paulo, para qualquer igreja. Vale para você, para mim, para toda a comunidade que precisa discernir quando Deus está preservando as estruturas e quando Ele está inaugurando uma nova estação. Se olharmos lá, Moisés relembra Horebe, Sinai, o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, o Shema. Ah, mas não sei o que é Shema. Shema é ouve, Israel. E tudo converge para ele. Ouça, Israel. Porque não basta conhecer, é necessário ouvir. Já que ouviu as testemunhas, você já ouviu os testemunhos da sua própria vida? Como assim, apóstolo? Você não teve bênçãos na sua vida? Você não sabe alimentar os momentos, em que situação que você estava? Os desesperos de como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, como eu vou resolver aquela situação. E Deus proveu. E hoje você dorme em berço esplêndido, numa zona de conforto e não sai do seu lugar comum. Já percebeu? Ah, mas apóstolo, eu estou invocado com o Shema. Tá bom, vamos lá. Shema em hebraico significa ouvir. Mas não é simplesmente ouvir, é obedecer e praticar. Tanto que na Bíblia nós temos a passagem onde Moisés falava, porque o povo não queria mais ouvir a voz de Deus. Não, vai lá, o que se você falar, faremos e obedeceremos. E tem muita gente hoje querendo discutir por que tem que fazer. Para que tem que fazer? Quer explicações de coisas? Que Deus depois vai revelar o que é. Ele só quer saber qual é o seu grau de obediência. Faça. Sim, senhor, eis-me aqui, tem que ser assim. Rápido. E faça rápido. Não é querendo saber, eu vou fazer isso por causa daquilo. Se você tem esse tipo de discernimento, já te aconselho, procure o mais rápido possível o seu pastor, o seu ministro. Está precisando de libertação. Porque você não está ouvindo Deus, você está ouvindo a serpente. Você está caminhando para o buraco. Porque ouvir a voz de Deus, você ouve e cumpre, faz. Eu vejo isso por causa de tanta gente que Deus me usa para dar a direção, que as pessoas não fazem. Depois volta, porque, apóstolo, deu certo, daquele jeito que você falou. Não, não fui eu que falei, foi Deus. Em primeiro lugar, não dê crédito para mim, não. É para Ele. Ele resolveu fazer e Ele resolveu dar a direção e você obedeceu. Agora, tem momentos aí de pessoas que Ele dá a direção e a pessoa ainda fica enrolando. Ou ainda quer fazer do jeito dela. Você precisa de um lugar maior. Não, eu quero pequenininho. Não, eu quero pequenininho. Eu quero um lugar grande, mas eu quero estar recomendando para um lugar menor. Não, eu estou lendo a Bíblia. Mas Deus deu a direção. Faça como Ele falou. Mas os recursos, mais isso, mais aquilo. Faça como Ele falou.
Simplesmente isso. Hoje, a igreja, ou você mesmo aí, pode possuir muito conhecimento, muita tradição, muita história, até muitos dons. E ainda assim, não vai viver ouvir Deus. Ou seja, não será a noiva. Você não é e nem representa a noiva de Cristo. Se vamos falar da voz, precisamos olhar para o Éden, a serpente. Lá no Sinai, o Shema, ou seja, ouçam, eis os meus mandamentos. Moisés está prestes a morrer, já sabe disso. E o que ele deixa? Ele não vai deixar um monumento, ele não deixa uma associação da dinastia dele, ele não manda construir uma estátua, nem um museu, com o seu primeiro terno, que você fez pregação. Moisés deixa uma única frase: ouve, Israel. E todo líder que substitui a voz de Deus tornou-se um ídolo. E todo líder que devolve o povo para Deus tornou-se o verdadeiro pastor. Se a gente for lá em Isaías 40, a gente pode concluir que consolação nunca foi e nunca será acomodação. Como ele mesmo diz, consolai, consolai o meu povo. O contexto é óbvio, nós estamos falando do exílio. O povo chorando, o povo se lamentando. O povo pensa que Deus os abandonou. Mas Deus responde: preparem o caminho. O consolo começa, sabe com o quê? Com arrependimento. Sim. Todo consolo começa no arrependimento. E é isso que muita gente, às vezes as pessoas olham, tá bom, mas só que o arrependimento não é um momento emocional seu. De reconhecimento que, eu errei, é isso, é aquele negócio todo, sai chorando. Porque às vezes muita gente, eu vejo olhando, pessoas lá no culto, por exemplo, de algumas igrejas, as pessoas chorando. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoa, aquele negócio todo de lágrima correndo, correndo, correndo. Eu olho assim, nossa, não entendeu nada isso ainda. Arrependimento não é isso. Não é isso. Não é um momento emocional onde você reconhece suas culpas, suas falhas, mas continua sendo o mesmo. O próprio Jesus mesmo diz: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Logo depois que ele é batizado, logo depois que ele enfrenta o deserto, logo depois que ele é alimentado pelos anjos, logo depois que ele sofre um embate da tentação. A primeira coisa que ele fala: arrependei-vos, porque para vós é chegado o reino de Deus. E para chegar ao reino de Deus, realmente nós temos que estar em arrependimento, mas não no arrependimento emocional. Entender o que significa esse arrependimento significa ser transformado. Sair do status hoje de pecador para um estado de transformação. Mudar a mentalidade. Olha, não é desse jeito como você gosta de viver com o mundo. O plano espiritual não tem nada a ver com o mundo. Porque tem gente que fala aí, não, as riquezas do mundo serão tuas, pegam os versículos bíblicos, transformam
ao seu bel prazer. Quando nunca é isso, nunca foi isso que Deus prometeu. O próprio Jesus mesmo fala: a riqueza de vocês está onde o coração de vocês estiver. Se o coração de vocês estiver no mundo, realmente, vocês não ouvem a voz de Deus. Não ouvem a voz de Deus. Porque a traça come, a ferrugem te consome e o ladrão te rouba. Fato. Você vive em completo desespero, você não descansa. E aí depois, Isaías ainda pergunta: quem mediu as águas? Quem mediu os montes? Quem ensinou Deus? A resposta é ninguém. Quando uma igreja coloca seus sistemas acima da palavra, ela reduz Deus ao tamanho da sua própria tradição. Não é só para a igreja, é para você também que está nos ouvindo. O quanto você tem reduzido Deus ao seu entendimento? Achando que do seu jeito de entender Deus, tá bom. Deus é muito maior que isso. Você está colocando limites em Deus? Naquilo que Ele é? E se você olhar aqui toda a reforma bíblica que nós podemos percorrer de Gênesis a Apocalipse, começa quando Deus volta a ser maior do que as nossas estruturas. E quando nós não colocamos Deus maior do que nós mesmos, ou dentro da nossa própria razão, ou seja, extrapolando a razão, se nós não colocarmos isso, só dá um lugar que nós vamos viver. Se chama exílio. Ser exilado de Deus, viver distante dele. Se a gente olhar João 6, o povo quer pão. Tá bom. Jesus multiplica os pães. Todos querem ver outros milagres. Jesus diz: vocês ainda não entenderam, né? Vocês querem aquilo que perece. Mas Jesus muda completamente esse discurso. Vocês me procuram porque comeram pão. E nisso daí ele desmonta toda a religião baseada nos benefícios. Porque ele afirma: eu sou o pão da vida. Então, se ele é o pão, por que você quer outros benefícios? Por quê? Lá no Éden, o homem escolheu o fruto. No deserto, Israel recebeu maná. Em Cafarnaum, Deus oferece o seu filho. A humanidade sempre viveu procurando alimento, mas somente o Senhor Jesus, nosso Cristo, pode alimentar a eternidade. A igreja está cheia de gente alimentada por homens. Isso é uma realidade no dia de hoje. E se nós não prestarmos atenção, teremos em muito breve igreja idólatra, levando à apostasia, como já está profetizado. O próprio Jesus profetizou. A apostasia está sendo iminente, aí a falta de fé está sendo evidente em muitos lugares. Porque Deus não me dá o pão, Deus não me dá aquilo que eu quero, que não sei o quê. A pessoa não entende o propósito. Não entende que precisa se transformar. No deserto, Israel recebeu maná. Agora o próprio Deus se oferece como alimento. O maná sustentava
por um dia. Agora se torna o Cristo que sustenta eternamente. O maná caía do céu. Agora o céu desceu. E aí nós chegamos a um ponto onde alguns comem conferências, pregadores, comem dos alimentos, outros comem experiências. Eu tenho 50 anos de igreja, tenho isso, tenho aquilo. Coitado. Desde que Deus me deu o privilégio do apostolado, eu me alimento todos os dias e me renovo e me transformo constantemente. Eu não vivo de um passado. Eu não vivo daquilo que ele fez no passado, mas sim de onde ele me tirou. Me serve só de referência. Mas cada dia é um novo nascimento, que ele me ajuda a vir realmente para cada vez mais próximo do reino, a ter as situações contrárias e como eu tenho que agir como ele. E uma coisa engraçada, que Jesus nunca disse, como de Moisés, do Elias, de Pedro, de Paulo. E a única coisa que ele falou é: come de mim. Mas Moisés disse: não viverei somente do pão. E Jesus responde: eu sou o verdadeiro alimento. Lá em Isaías: consolai. Como? Apresentando Cristo. Nenhum consolo verdadeiro existe separado da pessoa do Senhor Jesus. Não tem como. Esse é o verdadeiro consolo que você pode dar na vida de qualquer pessoa, até mesmo na sua. É a pessoa do Senhor Jesus, porque toda a Bíblia é contida nesse sentido, te apresentar Jesus. Como ele mesmo diz, todo o Velho Testamento fala de mim. A lei, os profetas, os salmos, tudo fala de mim. A Bíblia inteira fala de uma única pessoa. E o que nós estamos podendo perceber que na porção de hoje, nós estamos falando do maná, da árvore da vida, da própria Torá e da sabedoria. Jesus utiliza todos esses símbolos e se concentra, todos eles, nele mesmo, em si. Ele não destrói a Torá, muito pelo contrário. Ele revela o seu cumprimento. A igreja corre perigo quando troca Cristo por doutrina, instituição, programação, performance, tradição. E hoje? Se eu pegar lá em Hebreus 4, nós estamos falando de hoje, não é amanhã, não ontem. Hoje. O descanso continua disponível. Josué não deu descanso definitivo. Moisés também não deu. O templo não deu. A religião não deu, não dá e nunca dará. Cristo, ele se oferece para ser o seu descanso. Você aceita? Aceita ele como seu único, verdadeiro e legítimo Salvador? Moisés ficou fora de Canaã. Josué entrou. E mesmo assim, Hebreus diz, o descanso ainda não chegou plenamente. Por quê? Porque Canaã apontava para Cristo. Hoje muitos entram na igreja, mas poucos entram no descanso do Senhor. Eles entram na instituição, mas não entram em Cristo. Toda geração decide qual voz ouvirá.
Israel ouviu Moisés, depois os profetas, depois João Batista, alguns depois Cristo. Hoje, a igreja também precisa decidir. Continuaremos alimentando-nos apenas do maná de ontem ou comeremos diariamente o pão vivo? A Hebreus mostra que Adão perdeu o descanso. Israel perdeu o descanso. Moisés viu, Josué entrou, e mesmo assim Hebreus diz, ainda resta um descanso. Por quê? Porque Canaã nunca foi destino. Ou seja, Israel, fisicamente, geograficamente, nunca foi destino. Cristo sempre foi. Cristo é o destino. O homem moderno está cansado, porque tenta descansar em coisas que nunca foram criadas para sustentá-lo. Depois, nós podemos falar. O que ele tem buscado? Ministério, posição, dinheiro, casamentos, teologia, até mesmo a religião. Tudo isso é bênção, podemos negar. Mas nenhuma dessas coisas é descanso. Apenas Cristo é descanso. Apenas Cristo. O que podemos concluir é que toda igreja passa por ciclos descritos nas Escrituras. Primeiro vem o encontro com Deus, depois a consolidação da doutrina, depois o risco da institucionalização. Quando a tradição deixa de apontar para Cristo e passa a existir por si mesma, perde-se o dinamismo do reino de Deus. Porque cai no grau de acomodação. Vivem atrás apenas daqueles que dão dinheiro. Permanecer preso à mera repetição pode levar ao endurecimento do coração. Responder ao chamado de Cristo conduz a uma renovação diária e da missão e do testemunho. Você tem que se renovar constantemente. Moisés aponta, Isaías consola, Jesus se revela e Hebreus convida. Tudo isso converge para Cristo. A Torá aponta para ele, os profetas anunciam, o Evangelho revela. E os apóstolos explicam. Mas o Espírito continua dizendo, hoje é o dia de ouvir o Shema. Hoje é o dia de deixar de viver apenas da memória. A memória do maná, do fogo, da fumaça, e receber o pão vivo que desceu do céu. Hoje é o dia de entrar no descanso que nem Moisés conseguiu, nem Josué, nem o sistema religioso inteiro puderam conceder plenamente o descanso. Ninguém, só Cristo faz isso. Porque esse descanso tem um nome, e é Jesus. Yeshua, o Messias. Nele a Torá encontra seu cumprimento, os profetas a sua confirmação, e a igreja sua verdadeira identidade. Que toda tradição seja medida pela palavra. Toda doutrina seja examinada à luz de Cristo. E toda missão seja conduzida pelo Espírito Santo. Para que o reino de Deus seja manifestado em nós. De uma forma simples. Toda instituição nasce do mover de Deus, isso é fato. Toda instituição morre
quando tenta preservar o mover sem depender novamente do Deus que iniciou. Isso eu vejo bastante. Isso eu vejo bastante. A igreja começa com aquele fogo, aquela coisa maravilhosa, as pessoas pulando para um lado e para o outro lá, toda cheia do poder do Espírito Santo, e daqui a pouco, passam alguns meses, a pessoa já está forçando, já não tem mais Espírito Santo ali. Porque ela não busca o novo, ouvir realmente o Espírito Santo. Ela diz que é o Espírito Santo, mas não é. Porque ela precisa se exaltar, ela precisa realmente ser exaltada, ela precisa ser glorificada, essa pessoa, quando é o único e verdadeiro que deve ser honrado é Deus, é Jesus. Lá em João 6, Jesus não diz: a Torá é o pão. Ele diz: eu sou o pão. E quando uma igreja se alimenta mais da memória dos antigos avivamentos do que a própria presença de Cristo, ela continua reunida, mas deixa de caminhar com o Senhor. O maná de ontem não sustenta a peregrinação de hoje. O Senhor continua dizendo: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O chamado não é para abandonar a história, mas para você permitir que a história seja novamente visitada pelo Deus que Ele mesmo escreve. Aí fica uma questão. Quem está nos alimentando hoje? Quem? Qual o alimento que você está tendo hoje? De quem? Não, aquele é um homem de Deus honrado, aquela coisa toda, mas se ele é tradicionalista e não ouve Deus, como é que ele pode colocar a voz de Deus ali? Naquilo que nem ele mesmo mais acredita. Entra por osmose. Moisés está se despedindo. Poderia centralizar tudo nele. Mas já percebeu que muitos ministros hoje em dia centralizam tudo nele? Como se ele fosse o supra-sumo de tudo. Mas Moisés faz exatamente o contrário. Ele praticamente diz: não olhem para Moisés, ouçam a Deus. O próprio Shema não diz que ouça Moisés. Ele diz: ouve Israel. E a voz continua sendo de Deus. O mediador nunca pode substituir aquele que fala. João 6, o povo queria transformar Jesus em rei. Por quê? Sabe por que comer o pão? Jesus imediatamente desmonta tudo isso aí. Eles procuraram um líder e Jesus oferece uma cruz. Eles querem alguém que produza pão e Jesus diz: eu sou o pão. Isso é completamente diferente. O reino nunca gira em torno do homem, mesmo quando esse homem é um profeta, quando ele é um apóstolo ou um pastor. Hebreus 4 diz: Moisés não foi, Josué entrou, mas mesmo assim o descanso não veio. Por quê? Porque nem Moisés e Josué eram o destino. Eles eram apenas placas. Jesus é o destino. Voltando a Isaías, consolai. O povo está no exílio.
Por quê? Porque ouviu outras vozes. Adorou outros deuses, comeu de outros alimentos e perdeu o descanso. Mas Deus ainda diz: consolai. O juízo nunca foi o último capítulo. A misericórdia, sim. Toda a carne é erva. A carne seca. A glória humana passa. Mas existe uma carne que venceu a morte. A carne do próprio Verbo. Há uma frase aí que Jesus repete 7 vezes, não é Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça. É impressionante, não é isso? Lá no Éden, uma voz. No Sinai, uma voz. Na Galileia, uma voz. Lá em Pátimos, a mesma voz. A Bíblia inteira não muda o chamado, só muda o cenário. No Éden, a serpente pergunta: foi assim que Deus disse? No Apocalipse, Jesus responde: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A batalha sempre foi pelas vozes. Creio que estamos vivendo dias em que nunca houve tantas vozes disputando a atenção da igreja. Já percebeu? Há vozes políticas, vozes ideológicas, vozes religiosas, vozes de celebridades, vozes de algoritmos e vozes do próprio ego. Mas o Cristo glorificado continua falando entre os candeeiros. A pergunta não é se ele ainda fala. A pergunta é se ainda há um povo disposto a ouvi-lo. Adão ouviu a voz errada, comeu o alimento errado e perdeu seu descanso. Em Vayit-Hanan, Deus diz: ouve. Em João 6, o Messias diz: come de mim. Em Hebreus, o Espírito diz: hoje, entra no descanso. Em Apocalipse, o Senhor glorificado declara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A história da redenção sempre foi a história de um Deus chamando o seu povo de volta para a sua voz, para a sua mesa e para o seu descanso. Se começarmos a analisar a queda, ouviu a serpente, comeu do fruto, foi expulso do descanso, escondeu-se de Deus. O que muitos fazem hoje em dia, se escondem de Deus. No contrário, teve a redenção quando houve Israel: eu sou o pão da vida, ainda resta um descanso. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz. E você? Quem tem ouvido ultimamente para direcionar a sua vida? E a nossa parábola fala: a mesa no fim do caminho. Havia um viajante que recebeu um chamado para atravessar uma grande região. Antes de partir, o rei lhe disse: você caminhará por muitos lugares. Encontrará desertos, montanhas e vales, mas nunca se esqueça de 2 coisas. Escute a minha voz e alimente-se somente do pão que eu lhe entreguei. E o rei colocou em suas mãos o pão. Esse pão será suficiente para a sua jornada. O viajante começou a sua caminhada.
No início ele estava cheio de alegria, falava constantemente sobre o rei, sobre suas palavras e sobre o pão que havia recebido. Com o tempo, encontrou pessoas pelo caminho. Algumas diziam: nós conhecemos o rei há muito tempo. Temos histórias sobre eles, disse outro. Temos registros de quando ele passou por aqui. E outros diziam: nós sabemos interpretar melhor as palavras do rei. Outras construíram grandes salões e começaram a falar sobre o pão. Mas pouco a pouco algo aconteceu. O viajante começou a admirar mais aqueles que falavam sobre o pão do que o próprio pão. Ele começou a guardar o pão numa caixa. E dizia: é precioso demais para ser consumido. Então começou a se alimentar das opiniões dos homens que falavam sobre o pão. Ele ficou cheio de informações. Conhecia o formato do pão, conhecia a sua história, conhecia quem havia recebido aquele pão antes dele. Mas começou a sentir fome. Depois de muitos anos, chegou diante de uma grande porta. Na porta estava escrito: aos que chegaram ao fim da jornada. Ele bateu, a porta se abriu, o rei estava ali. O viajante se alegrou e disse: Senhor, eu preservei o pão que me deste. Nunca permiti que ele fosse perdido. O rei olhou para a caixa em suas mãos, depois olhou para o viajante e perguntou: você comeu? O homem ficou em silêncio. Então ele respondeu: eu tive medo de gastar. Eu quis proteger o pão. O rei então disse: o pão não foi entregue para ser preservado numa caixa. Ele te foi entregue para ser recebido, partido e tornar-se vida dentro de você. Então o rei abriu a porta completamente e o viajante viu uma grande mesa preparada. Havia muitos que tinham chegado, mas não estavam ali porque haviam guardado o pão. Estavam ali porque haviam vivido dele. O rei então disse: muitos falaram sobre minha voz, mas poucos ouviram. Muitos defenderam meu pão, mas poucos comeram. Muitos procuraram um lugar de descanso, mas poucos entraram. E apontando para a mesa, disse: esta é a recompensa daqueles que ouviram a minha voz, receberam meu pão e caminharam comigo. A pergunta que permanece não é se conhecemos o pão. A pergunta é: nós temos nos alimentado dele? Adão ouviu outra voz e comeu o fruto de outro alimento. Israel recebeu maná, mas não desejou outros alimentos. Melhor, desejou os outros alimentos. A multidão de João, capítulo 6, recebeu o pão, mas rejeitou o pão da vida. A igreja de Apocalipse recebe uma convocação. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor não está procurando uma geração que apenas fala sobre o pão. Ele está formando um povo que vive do pão. Não uma geração que apenas conheça a voz, mas uma geração que reconhece a voz do pastor. Porque o caminho termina onde começou, na comunhão com Deus. O que foi perdido no Éden será plenamente restaurado através do Cordeiro.
Isso é fato. É assim que está na Bíblia. É assim que nós temos que aprender. E você? O que você tem ouvido? De quem você tem ouvido? De si próprio? Ou de Deus? Ouça. Ouse transformar. Ouse ser a metanoia. Dá uma virada de 180 na sua vida espiritual. Não é 360 não, que você volta para o mesmo eixo, volta para o mesmo lugar. É 180 mesmo. Sai dessa forma de pensar. Como o mundo te vê. Está preocupado com o que o mundo faz e você perdendo o seu descanso no Senhor, na eternidade. Por quê? Zona de conforto? É mais fácil. O que você tem buscado? Quem você tem ouvido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. Que o Senhor te abençoe de uma forma plena. Que seja uma semana de realizações. Mas nunca se esqueça. Você é enxertado na oliveira. Você é especial para Deus. Ele espera de você. E espera por você. Porque Ele quer também ouvir a tua voz. Porque Ele te ama. Jesus te ama. Deixa Ele ser o ponto principal da sua vida. O teu tudo. Para que nada tenha existência. Você precisa dele. Para criar as coisas que você deseja, precisa dele. Não é a força do seu braço, nem as suas razões, a sua metodologia. Tudo é Cristo. Shabbat Shalom.